Olá, gotemianos. Agora nós vamos ver a nossa formação católica, um tema que foi proposto, sobre a questão da origem das freiras. Como é que surgiu as freiras? Então nós vamos ver aqui essa nossa formação, que vai procurar hoje nos esclarecer sobre essa questãozinha, Mas antes de entrarmos sobre a questão das freiras, vamos entrar primeiramente na questão do celibato. Então, eu vou ler aqui quem tiver a apostila, eu vou fazer acompanhamento aqui, vendo aqui através do notebook, e aí quem tiver acompanha também, Então, vamos lá. O celibato na Igreja Católica começou no ano 1073 depois de Cristo. Então, só colocando na mente de que os padres até então ainda não eram proibidos de casar. Mas, então, por que a Igreja Católica quis que os padres, eles passassem a não casar? Alguns historiadores querem afirmar que é por conta para não deixar herança, herdeiros, E o outro lado da explicação da Igreja Católica, vamos ver aqui, é porque é para que os padres pudessem se imitar a Cristo, um homem que não se casou, mas um homem que tinha tempo integral para Deus, só para servir a Deus. Então esse seria o motivo para que eles não pudessem casar. Porque as freiras também, não entrar no assunto, elas não se casam, Então vamos lá, o primeiro ponto. A maioria dos católicos ignora que aos sacerdotes e bispos não era proibido o matrimônio durante os primeiros 10 séculos da vida cristã. Ou seja, muitos de nós católicos pensamos que já os sacerdotes, o primeiro sacerdote, ele já tinha que ser sacerdote, nasceu sacerdote, então, ou seja, perdão, ele se tornou sacerdote já sem precisar se casar. Não, engano. Pedro ele foi um, e outros papas, viveram em matrimônio. Então, até o concílio de Elvira, que proibiu no ano 306, um sacerdote podia, inclusive, dormir com sua esposa na noite anterior a celebrar a missa. Então, não havia problemas. Isso começou a mudar 19 anos mais tarde, quando um outro concílio de Nicéia estabeleceu que, uma vez ordenados, os sacerdotes não podiam mais casar-se. Então, se a pessoa, o jovem, foi ordenado, não podia mais casar. O concílio de Nicéia ele começou a determinar já isso aí, Mas o que se foi imposto mesmo, o celibato, foi o Papa Gregório VII, no ano 1073. O que ele disse? Ele definiu-se que o matrimônio do sacerdote era herético, ou seja, herético vem de herege. É uma prática herética, ou seja, uma prática anticristã, que vai contra as doutrinas da Igreja Católica. Por que ele disse que o matrimônio para o sacerdote é uma prática errada? Porque distrai os sacerdotes do serviço que ele tem que ter inteiramente a Deus, a servir a Deus, ter o tempo integral a Deus como Jesus Cristo, Então, o sacerdote que ele se casar, ele contraria o exemplo de Cristo, por isso que ele não pode casar. Dezenas de historiadores supõem que a decisão, eu já falei, dos historiadores, que não é para deixar herança para seus filhos, para a igreja e tal, porque a igreja tinha que ficar com os bens. Então, seria esse motivo. Em 1123, o outro concílio de Letrán, talvez aqui seja o concílio de Latrão, não sei porque está em outra língua, decretou a invalidade do matrimônio dos clérigos e 16 anos mais tarde o segundo concílio de Letrán confirmou, certo? Então vamos aqui ao ponto mais forte. Quando o concílio de Trento fixou a excelência do celibato sobre o matrimônio, fez doutrina das palavras com que São Gregório Magno havia condenado o desejo sexual durante seu papado no século VI. Então, o concílio de Trento ele foi dar mais confirmação a respeito do celibato, dessa necessidade de que os padres não podiam casar para eles terem esse tempo se dedicar a Deus. Então, confirmou as palavras do São Gregório, Magno, que ele disse que não era para casar mesmo o padre, porque senão ele ia contrariar o ensinamento de Cristo. Só que a Igreja Oriental, adjunta a Roma, a Igreja Oriental é ortodoxa, admite sacerdotes casados. Aí também, em algumas mudanças do concílio da Igreja Católica, para quem não sabe, o concílio
é um conselho em que os padres e os bispos eles vão se reunir para decidir alguma questão séria da igreja, para decidir algum fato, se a igreja católica deve seguir ou não como algo que seja de acordo com a vontade de Deus, no caso o celibato. Então, quando esses concílios foram procurar, né, esses padres, nesses concílios, nessas reuniões foram procurar tentar verificar e ver se realmente o padre deveria ou não casar. Durante esse período desse concílio também houve uma ruptura da igreja, né? A igreja oriental, né? Surgiu também a igreja ortodoxa, né? Que se separou de Roma, onde os padres poderiam se casar. Vamos aqui a outro ponto. Sobre a freira, né? Agora, vamos entender que uma freira, para a igreja católica, a freira é a designação dada a uma mulher que renunciou a uma vida comum em sociedade e optou recolher-se em um convento ou mosteiro. Ou seja, para a igreja católica, freira é uma pessoa qualquer, uma mulher qualquer que eu quero renunciar e optar para seguir a minha vida, me dedicar ao serviço de Jesus Cristo. Pronto, eu quero me dedicar somente ao serviço de Jesus Cristo. É a vida de freira. E a palavra freira, né, vem de irmã, quer dizer uma irmã, certo? Um leigo, uma leiga, uma leiga, uma mulher que quer se dedicar a Deus. Então ela passa a ter uma vida inteiramente dedicada aos serviços religiosos. E ela faz os votos, né, de pobreza, castidade e obediência e se entrega inteiramente para servir ao Deus, para evangelizar, para estar na missão. Tanto é que hoje a gente percebe que o nosso tempo do dia a dia, ele te prende, você não tem tempo, às vezes, para evangelizar, para cuidar das pessoas, das almas, necessidade de fazer as orações que deve suficiente, porque nós estamos presos aos estudos. Eu não vou poder ir para uma missão tal, não vou poder resolver esse tal, porque eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar para concurso, eu tenho um trabalho para fazer. Então, o objetivo das feiras seria para isso também, um tempo para servir a Deus, eu renunciar os meus prazeres, aquilo que o mundo oferece, para que eu possa ter esse tempo para Deus. As freiras são mulheres consagradas à religião, assumem os compromissos da castidade, como eu falei, da obediência e da pobreza por meio de votos. Então faz os votos. Geralmente as freiras desenvolvem obras de caridade, então as freiras vão fazer o que? O trabalho dela, obra de caridade, né? Então eu vou renunciar, mas não vou viver só dentro do convento trancado, rezando e fazendo oração, né? Então as freiras vão procurar exercer, né, serviços de caridade, de educação a crianças e jovens, entre outros tipos de apostolado, ou seja, vários tipos de missões, dependendo, como assim dizer, do tipo de missionária, de freira que vai querer exercer. Né? E nós vamos ver mais adiante. As freiras, por norma, fazem parte de ordens ou congregações religiosas, de características mendicantes. Também nós vamos ver já o que quer dizer isso aí. Uma ordem religiosa, o que é isso? Vamos entender. Então, é claro que, como surgiram pessoas como freiras para poder se dedicar inteiramente a Deus, é claro que teve que começar a Igreja Católica a ter uma organização com isso. Então, surgiram as ordens religiosas, que seria o quê? São a forma mais comum de vida consagrada em várias religiões, ou seja, quando se refere a pessoa se tornar uma vida consagrada, não quer dizer que é só na Igreja Católica. Por exemplo, existem os budistas, né, que procuram também viver uma vida entregue à sua missão, né, seu tipo de missão. Então, a Igreja Católica, ela também tem essas vidas consagradas, não é? Pelo menos segundo a hierarquia católica, os monges ou os frades, que compõem a maior parte dos membros das ordens religiosas, podem ser leigos ou clérigos consagrados. Ou seja, se você vê uma freira ou um frade consagrado, por exemplo, um franciscano, ele é um leigo como você. Diferente porque ele está consagrado, se dedicando a vida dele inteiramente ao serviço de Deus. E por conta disso existe uma casa, que essa casa se chama convento ou mosteiro, onde eles vão morar juntos para ter este mesmo objetivo comum, que é a missão de algum tipo de atividade pastoral social, seja lá qual for. Então eles vivem em comunidades fechadas, mas muitas vezes não isoladas, né? Afastadas do mundo, vestem um hábito, geralmente seguem uma vida rígida, né?
seguir uma rotina religiosa. Então, existem 4 tipos de ordens religiosas. Vamos ver aqui, tem as monásticas, tem as mendicantes, tem os regrantes, tem os clérigos regulares, certo? As ordens religiosas. Então, vamos lá. O que seriam quem leva a vida monástica? São formados, que a gente pensa assim, só tem freiras. Não, tem as monjas. Os monges. Então, cada um tem um tipo de missão, né? Freira é assim, uma monja faz isso, uma da ordem mendicante faz outro tipo de missão. Então vamos ver o que seria quem resolve ser um leigo consagrado, uma leiga que resolve viver uma vida monástica. O que é isso? Quem vive a vida monástica para viver são chamadas de monges ou monjas, que vivem enclausurados em mosteiros, ou seja, o objetivo é viver preso, trancado, se dedicando à vida à oração pelas almas e trabalhando, cuidando da horta, limpando, claro, esses trabalhos em base. Exemplos de mosteiros, vidas monásticas, muitos aqui a gente não conhece, nem eu conheço, por exemplo, Anunciadas, tem os beneditinos, a gente já ouviu falar, basilianos, camalduenses, tem as capuchinhas, cartuchos, celestes, tem as clarissas, cistercienses, concepcionistas, jerônimos, mínimas, monges e monjas de Belém, premonstratenses, trapistas e visitantinas, ou seja, essas pessoas que procuram viver uma vida religiosa, monástica, surgem diversos tipos de denominações religiosas, como as beneditinas, que vão seguir a espiritualidade de São Bento. O que São Bento faz? As capuchinhas, que vão seguir a espiritualidade dos franciscanos. O que os franciscanos fazem? Cuidam dos pobres. Então são monjas que vão se dedicar a cuidar dos pobres, entendeu? Então são esses tipos que existem. Aí as mendicantes seriam quem também? Seriam aqueles que vão ficar também vivendo de forma isoladas, pessoas que vão viver de forma isolada, são consagrados, pode usar o hábito também, só que elas vão depender de doações, de pedir esmolas para sobreviver, e a vida delas vai ser para a pregação do evangelho, fazer pastorais, atividades sociais, enfim. E os regrantes seriam os padres considerados cônegos, como se fosse uma espécie de cardeal, né? E aí existe também a Ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho. E aí tem agora também os clérigos regulares. Seriam quem os clérigos regulares? A gente conhece, muito famoso, os jesuítas, né, que vieram para o Brasil. Os jesuítas é a Companhia de Jesus, que foi fundado, né, com o objetivo de viver uma vida de missão, né? De administração, de cuidar da liturgia da igreja, certo? Enfim. E entre outros. Só lembrando um detalhe, quando se fala em ordem religiosa, ela é diferente de congregação religiosa. Quando se fala em ordem religiosa, são pessoas religiosos, freiras ou frades ou monges, que procuram viver uma vida mais austera, que é a vida mais austera, uma vida mais radical, uma vida de entrega maior a Deus, de penitência e sacrifício. As congregações não, elas são mais simples, elas procuram viver mais uma missão, né? Se dedicar aos trabalhos missionários pastorais, certo? E uma breve historiazinha para a gente finalizar aqui sobre as ordens religiosas. Por que nasceram as ordens religiosas? Os religiosos, eles se basearam na época do cristianismo, né? A necessidade que pessoas quiseram, na época de Cristo, depois de Cristo, de, como é que eu posso dizer assim, se enquadrarem a procurar imitar o desenho de Cristo, de se dedicar somente à evangelização, né? A estar nesta missão de levar o reino de Deus, certo? Para as outras pessoas. Freiras, elas são mulheres que optaram por seguir uma vida consagrada inteiramente a Deus, né? Freiras que resolveram seguir uma vida inteiramente a Deus.
Então, desde o início do cristianismo, existiram homens e mulheres que procuraram seguir a Jesus Cristo com maior liberdade, né, consagrar sua vida a Deus. Então, seria assim: eu quero ter uma vida para me dedicar inteiramente a Deus, me consagrar. Então, desde o início do cristianismo, surgiu pessoas com esse desejo, né, de se dedicar mais inteiramente a Deus, a servir a Deus. Então, um dos primeiros modelos de vida de Cristo de seguir, né, dos primeiros cristãos, foram os eremitas do Monte Carmelo. O Carmelo é um monte que existe lá no Oriente Médio, e esse povo que queriam ter uma vida mais voltada aos exemplos de Cristo, resolveram se isolar. Eles se chamam eremitas, que são pessoas que procuraram viver isolados no deserto, né? Uma vida voltada para a oração. Por exemplo, João Batista, ele vivia no deserto, ele poderia ser considerado eremita, porque ele vivia no deserto, só de dedicação à oração, à missão, a serviço do reino de Deus, para anunciar, né? Era um profeta de Deus, certo? Então isso já é algo desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Elias, os profetas do Antigo Testamento, Elias e Eliseu, que a gente estudou, o Elias, ele também vivia nessa vida deserta, ele vivia muito lá no Monte Carmelo, e assim sucessivamente, né? Sempre teve, desde antes de Cristo, pessoas que se dedicavam a Deus. A gente vai ver também na Sagrada Escritura, se eu não me engano, é também lá no livro dos Reis, da época de Elias, um local lá de vários profetas, né, no deserto, vários profetas que estão lá para se dedicar a Deus, certo? Então, por vezes, esses cristãos que viviam em comunidade, né, para as quais tornou-se necessário criar não apenas algumas regras de convivência, né, eles procuraram, ou seja, os cristãos, eles que procuravam viver nesse Monte Carmelo e tal, não existia ainda uma regra ainda bem que definia como seria o modo de vida deles. Isso surgiu depois com o famoso São Bento, lá na Europa, né? O São Bento de Lúcia, né? Que fundou uma comunidade monástica masculina no local chamado Monte Cassino. Né? Nas proximidades deste mosteiro beneditino, a sua irmã gêmea Santa Escolástica abriu um outro para a primeira comunidade monástica feminina, certo? Então, o São Bento, ele é uma pessoa que fundou uma vida religiosa, também muito rigorosa, e ele começou a criar as regras de como um monge deveria viver. E aí a irmã dele fundou o lado feminino, né, também com regras de como deveria viver. Então essas regras, essa inspiração de São Bento fez com que gerasse outras ordens religiosas e congregações, inclusive a de São Francisco foi uma, né? Santa Teresa d'Ávila foi outra que fundou, aí surgiu os franciscanos. Os franciscanos foi de 1500 para cá, né? E muitas outras ordens foram baseadas nas regras de São Bento. Claro, cada uma foi se adaptando ao seu carisma. Por exemplo, os beneditinos tinham uma espiritualidade mais monástica, vivendo no mosteiro preso e trancado. Quando surgiu os franciscanos, inspirados no São Francisco, era uma vida mais de missão, então iam se adequando cada um ao seu carisma, certo? Criando suas regras. E assim foi vindo outros fundadores, certo? Então eu espero que essa breve informação sobre as freiras, né, que quando se engloba as freiras, às vezes não inclui só as freiras, né? Essa origem de pessoas que querem se dedicar somente ao serviço do reino de Deus, né? Que esse tempo dedicado inteiramente a ele. Eu espero que as informações possam ter esclarecido. Se não, que no grupo, então no Facebook, quanto no WhatsApp, está aberto para vocês colocarem alguma dúvida, então no privado, né, na conversa privada comigo. Então até mais, até o próximo